Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Eu sou o Padre Renan e esta é mais uma edição da nossa jornada espiritual pela história da salvação. Olha só, já estamos no dia 10. Hoje vamos ler Gênesis, capítulos 20 a 21, Jó, capítulos 9 e 10 e os versículos 6 a 8 do capítulo 2 de Provérbios. Não se esqueça que nós estamos usando a tradução oficial da CNBB. Vamos começar? É com você, Ricardo Bip. Abraão em Gerara. Gênesis capítulo 20. Abraão deslocou-se dali para a terra do Neguebe e foi morar entre Cádiz e Sur e viveu como migrante em Gerara. Como Abraão tinha dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscá-la. Durante a noite, porém, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e lhe disse: vais morrer por causa da mulher que mandaste buscar, pois ela tem marido. Abimeleque, que não se havia apaixonado por ela, respondeu: meu senhor, acaso matarias gente inocente? Acaso não me disse ele, é minha irmã, e ela não me disse, é meu irmão? Eu agi com o coração íntegro e mãos limpas, e Deus lhe disse em sonho: bem, sei que fizeste isso com o coração íntegro. Por isso, te impedi de pecar contra mim e não permiti que a tocasses. Portanto, devolve a mulher a seu marido, pois sendo profeta, rogará por ti e conservarás a vida. Mas, se não a devolveres, fica sabendo que deverás morrer, tu com todos os teus. De manhã, Abimeleque levantou-se e chamou todos os seus servos. Contou tudo o que acontecera e ficaram com muito medo. Depois Abimeleque chamou a Abraão e lhe disse: o que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para que faças pesar sobre mim e meu reino tão grande pecado? Fizeste comigo algo que não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: o que pretendias ao fazer isso? Abraão lhe respondeu: pensei comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e irão matar-me por causa de minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Desde que Deus me fez vagar longe da casa do meu pai, eu pedi a ela: faze-me o favor de dizer em todos os lugares onde chegarmos que eu sou teu irmão. Abimeleque tomou então ovelhas e bois, escravos e escravas, e os deu a Abraão. Devolveu também a Abraão sua mulher Sara e disse-lhe: tens minha terra à tua disposição, estabelece-te onde bem te parecer. E a Sara ele disse: olha, eu dei a teu irmão 1000 siclos de prata, para que fiques reabilitada aos olhos de tua gente e livre de qualquer crítica a teu respeito. Abraão orou a Deus por Abimeleque, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e tiveram filhos, pois o Senhor havia tomado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, a mulher de Abraão. Nascimento de Isaque. Gênesis 21. O Senhor visitou Sara como havia prometido e cumpriu o que havia dito. Sara engravidou e deu a Abraão um filho na velhice, no tempo que Deus lhe havia predito. Ao filho que Sara lhe deu, Abraão pôs o nome de Isaque, e ele circuncidou seu filho Isaque com 8 dias de idade, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque, e Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que o ouvirem vão sorrir comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos por ter-lhe dado um filho em sua velhice? E o menino cresceu e foi desmamado. Expulsão de Agar e Ismael. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão fez um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincar com seu filho Isaque. Ela disse a Abraão:
manda embora essa escrava e seu filho. O filho dessa escrava não pode ser herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito com isso, pois se tratava de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas a propósito do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que terás uma descendência que levarás teu nome. E também do filho da escrava farei uma nação, por ser descendência tua. Abraão levantou-se de manhã, pegou o pão e um odre com água e os colocou aos ombros de Agar. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se adiante, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada adiante e começou a chorar. Deus ouviu a voz do menino e desde o céu o anjo de Deus chamou Agar dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus, do lugar onde está, ouviu a voz do menino. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Encheu então o odre de água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, que cresceu e ficou morando no deserto, tornando-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã e sua mãe procurou para ele uma mulher da terra do Egito. Abraão, aliado de Abimeleque. Por aquele tempo, Abimeleque, com Ficol, chefe de seu exército, disse a Abraão: Deus está comigo em tudo o que fazes. Portanto, jura-me por Deus aqui mesmo que não me enganarás, nem a meus filhos, nem a meus descendentes, e que terás comigo e com a terra na qual vives como migrante a mesma lealdade que eu tive contigo. E Abraão disse: eu juro. Então Abraão queixou-se a Abimeleque a respeito de um poço de água de que se haviam apoderado os servos de Abimeleque. Não sei quem fez isso, respondeu Abimeleque. Não me falaste de nada, só hoje fiquei sabendo. Abraão tomou então ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e assim ambos firmaram aliança. Quando Abraão pôs à parte 7 ovelhinhas do rebanho, Abimeleque perguntou-lhe: que significam essas 7 ovelhinhas que puseste à parte? Abraão respondeu: tu receberás de minha mão estas 7 ovelhinhas para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso o lugar foi chamado de Bersabeia, porque ali ambos juraram. E tendo feito aliança em Bersabeia, Abimeleque e Ficol, seu chefe do exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou em Bersabeia um tamarisco e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e Abraão ficou migrando durante muito tempo na terra dos filisteus. Acabamos de ver como foi difícil o caminho de Abraão. Uma hora seguindo com fé e de repente vacilando. Ele submeteu-se à circuncisão para fazer aliança com o Senhor, mas mentiu por medo, fazendo sua esposa Sara passar-se por sua irmã. Do mesmo modo, muitas vezes isso acontece conosco. Caminhamos com fé, mas em algum momento nos falta coragem e podemos vacilar. Daí a graça dos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, que nos nutrem para continuarmos a jornada. Há também a própria providência divina, que nos impede de cair, como vimos no caso de Abimeleque. Seja como for, as nossas quedas não podem ser um obstáculo para o cumprimento da nossa vocação. O Senhor continua nos chamando, como continua a chamar Abraão. Peçamos a Deus a graça da perseverança. Resposta de Jó. Não adianta disputar com Deus. Jó, capítulo 9. Respondendo-lhe, Jó disse: sei muito bem que é assim. Como poderia alguém prevalecer diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, não poderia responder nem a uma questão de 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em sua força. Quem já o enfrentou e ficou ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua ira. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam.
Ele manda ao sol que não se levante e guarda sob chave as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. É ele quem faz a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas que não se podem contar. Se passa junto de mim, não vejo, e quando se afasta, não percebo. Se de repente irrompe, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe: que estás fazendo? Deus não refreia sua cólera. Ao seu poder se curvam os aliados de Raabe. Quem sou eu para replicar-lhe, para dirigir-me a ele com palavras escolhidas? Ainda que eu tivesse razão, eu não poderia replicar. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Mesmo se me ouvisse, ao clamar por ele, não creio que daria atenção à minha voz, pois ele me esmagaria como num redemoinho e, sem motivo, multiplicaria minhas feridas. Ele não permite que meu espírito descanse, mas me farta de amarguras. Se alguém procura a força, ele é o mais vigoroso. Se procura o direito, quem o traria ao tribunal? Se eu quiser justificar-me, minha boca me condenará. Se mostrar que sou inocente, ele me convencerá de culpa. Deus está acima do direito? Será que sou íntegro? Nem sei. Aliás, desprezo a minha vida. Uma só coisa é o que eu disse: ele aniquila tanto o inocente como o ímpio. Se uma calamidade mata de repente, ele se ri da aflição dos inocentes. A terra está entregue às mãos do ímpio e ele cobre o rosto dos seus juízes. Se não é ele, quem será? Meus dias correram mais rápidos que um atleta. Fugiram e não viram a felicidade. Deslizaram como barcos de papiro, como a águia que se abate sobre a presa. Se digo: vou esquecer minha tristeza, mudar a expressão do meu rosto e mostrar-me alegre. Tenho medo de todas as minhas dores, sabendo que não me absolverás. Se, pois, mesmo assim, continuo sendo culpado, para que me afadigueis em vão? Ainda que eu me lavasse com águas de neve e com soda purificasse minhas mãos, tu, porém, me afundarias na imundície e minhas roupas teriam nojo de mim, pois não estou respondendo a um mortal como eu, e ele não é um ser humano a quem eu possa processar. Não existe quem possa ser árbitro entre nós dois, nem quem imponha a sua mão sobre nós. Que ele retire de mim a vara e o seu pavor não me atemorize. Então eu falaria sem ter medo dele. Mas não é assim. Eu estou só. Estou cansado de viver. Jó, capítulo 10. Minha alma está cansada de viver. Darei livre curso à minha queixa, expressando toda a minha amargura. Direi a Deus: não me condenes. Faze-me antes saber por que me julgas assim. Por acaso parece-te bom que me oprimas e me calunies, a mim, obra de tuas mãos, e favoreças o desígnio dos perversos? Acaso são de carne os teus olhos e vês as coisas como as vê o ser humano? Acaso são como os de um mortal os teus dias e os teus anos como as estações humanas, para esquadrinhares a minha iniquidade e investigares o meu pecado? No entanto, sabes que eu nada fiz de mal. De tua mão, porém, não há quem possa tirar. As tuas mãos me fizeram, plasmando todo o meu ser inteiramente, e de repente me fazes cair. Lembra-te, por favor, que me fizeste como argila, e agora me reduzes ao pó. Acaso não me derramaste como leite, e me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e de nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e teu cuidado guardou o meu espírito. Embora escondas estas coisas no teu coração, sei que andavas remoendo em tua mente. Se eu pecar, estarás me observando, e não me consentirás que eu seja livre da minha iniquidade. Se eu fosse ímpio, ai de mim, se justo, não levantaria a cabeça. Repleto que estou de aflição e miséria. Se me deixo levar pelo orgulho, me prendes como ao filhote do leão, e de novo te revelas assombroso em mim. Renovas contra mim tuas testemunhas e redobras tua ira contra mim. Contra mim combatem teus castigos, porque então me tiraste do ventre materno. Oxalá tivesse eu morrido, para que olho algum me visse, e eu teria sido como quem não existiu, transportado já do ventre ao túmulo. Acaso a brevidade dos meus dias não acabará logo?
Deixa, pois, que se alivie um pouco a minha dor, mas isto antes que eu vá, sem volta, para a região das trevas e da sombra da morte, a terra da escuridão e das trevas, onde só há sombra de morte e caos, e habita o terror sempiterno. Em nossa jornada também vamos sentir-nos como Jó em muitas ocasiões. Vamos perguntar: por que Deus deixou que isso acontecesse? Vamos pensar: parece que não vale a pena viver corretamente, na graça, se tenho de sofrer tanto. Essas perguntas, questionamentos vão ganhando as suas respostas à medida em que nos aproximamos do Senhor, da sua luz, que nos dá sabedoria e paz, mesmo em meio à dor. Assim cantam estes próximos versículos dos Provérbios. A sabedoria vale mais do que tudo. Provérbios 2, 6 a 8. Porque é o Senhor que dá a sabedoria, e de tua boca procedem conhecimento e prudência. Ele reserva a habilidade aos retos, e será um escudo para os que caminham com integridade. Protegerá as veredas de quem anda na justiça, e os caminhos dos santos guardará. Muito bem, no próximo episódio vamos meditar os capítulos 22 e 23 de Gênesis, os capítulos 11 e 12 de Jó e o capítulo 2, versículo 9 a 15 dos Provérbios. Espero por você. Deus abençoe. Tchau. Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.